quem escolhe a modalidade de garantia, o locador ou o locatário, Humberto? Agora, Humberto, é obrigatório no contrato de locação que exista algum tipo de garantia? Humberto, quais garantias eu posso utilizar em um contrato de locação? Qual a garantia tem sido assim mais eficiente nesses contratos? E quais as vantagens para o locatário? E as vantagens para o locador? Algum risco para o locador? Então, e quem quiser saber mais sobre esse tema de hoje, locação de imóveis, suas garantias, o que fazer, Humberto? Imóveis em Pauta, como sempre, ao lado de Humberto Mascarenhas. Vamos lá, qual é o tema de hoje, Humberto? O tema de hoje são garantias no processo de aluguel, né? O aluguel tem crescido a cada dia, Rafael. Garantia locatícia, é isso, Humberto? Isso, tipos de garantia. Quais são os tipos de garantia? E por que a gente volta com esse tema aluguel? Porque o aluguel ele tem crescido muito e ele tende a crescer. Pesquisas mostram que a tendência é cada vez mais forte das pessoas optarem por alugar ao invés de comprar. E por que isso acontece? Devido ao dinamismo que tem feito com que as famílias cada vez mais elas precisem de deslocamento. A metodologia de trabalho cada vez faz com que as pessoas precisem estar indo de um local para o outro e isso incentiva e faz com que a locação ela cresça. O último número que a gente tem revelado é de 2022, onde mostra que o número de imóveis alugados no Brasil é de 20,2%. E esse número tem crescido ano após ano. É a previsão que no final do ano agora saia um novo número. E eu acredito que no próximo a gente já vai estar aí na casa de 25% dos imóveis habitados no Brasil através de locação. Muito bem, quem escolhe a modalidade de garantia, o locador ou o locatário, velho? Quem escolhe a modalidade sempre, Rafael, é o locador, porque o locador ele é o proprietário do imóvel e por conta disso compete a ele decidir qual tipo de garantia vai ser utilizado. E dos tipos de garantia que são mais comuns, a gente tem o fiador, que é a garantia mais antiga e que, diga-se de passagem, é a que tem caído em uso cada vez mais. As pessoas cada vez têm optado menos por utilizar a figura do fiador. O fiador nada mais é do que um devedor solidário. A figura do fiador, ela faz com que uma segunda pessoa venha ser responsável por aquele contrato. Caso o locatário ele venha ficar inadimplente, o proprietário do imóvel vai acionar o locatário, primeiramente o locatário. Caso o locatário não tenha como pagar, até através das vias judiciais, aí o locador ele tem a prerrogativa de poder acionar também a figura do fiador, que vai ter que estar assumindo a obrigação solidariamente com o locatário. Mas, como eu disse, essa modalidade ela tem diminuído e tem caído. A outra modalidade, que é a caução, faz com que o locatário apresente para o proprietário do imóvel, o locador, uma garantia, que é a caução. Essa caução, quando ela é fiduciária, ela não pode ser superior a 3 aluguéis. Inclusive, é comum locadores nos procurarem e falar, não, eu quero que a garantia seja caução, mas eu quero que seja 6 meses, 12 meses. Isso não é legal, não é permitido por lei. O máximo até quantos meses? 3 meses. 3 meses. A caução, que é um valor que fica caucionado, ou seja, esse valor ele não pode ser utilizado, ele fica em poder do locador ou da administradora do imóvel, ele precisa ser devolvido no final. Claro, em alguns casos, o locador permite que ao final do contrato, ao invés desse valor ser devolvido, ele seja utilizado para bater os últimos meses de aluguel.
Isso é um acordo à parte que é muito comum também ocorrer. E uma coisa que muitas pessoas não sabem, a caução ela pode ser também através de um bem qualquer bem, até um quadro, uma obra de arte, um veículo, pode ser utilizado como caução também. Aquele bem vai constar em contrato e ele vai ficar como uma garantia, é como se fosse um penhor. Então aquele bem, ele vai constar e ele vai cobrir, ele vai caucionar aquela locação. E agora a modalidade que mais tem crescido é o seguro-fiança, porque o seguro-fiança ele é bastante atrativo, inclusive pelo mercado financeiro, que tem criado várias modalidades de garantia locatícia, e isso tem feito com que isso cresça bastante e tem feito com que cada vez mais as pessoas optem por algum tipo de seguro, devido à facilidade, devido a você não ter que se incomodar, pedir alguém para ser fiador, a você não precisar pagar 3 meses antecipados, porque a garantia locatícia, através do seguro, ela pode ser parcelada em até 12 vezes sem juros, e isso onera menos o locatário no início da locação. Por isso essa modalidade é que tem mais crescido, e para o locador também essa modalidade é muito interessante, porque ela dá uma segurança maior ao processo. Agora, Humberto, é obrigatório no contrato de locação que exista algum tipo de garantia? Ótima pergunta, Lucival. Não é obrigatório. No contrato de locação, o locador ele pode optar por não ter nenhum tipo de garantia. Inclusive, quando isso acontece, caso venha a ocorrer uma inadimplência e ele precise acionar judicialmente aquele locatário, ele vai ter mais agilidade no processo, porque um processo de locação na qual não existe garantia, a liminar para a desapropriação do imóvel, ela precisa ser emitida com mais urgência, porque não existe um outro meio do locador buscar aquele recebimento. Então, a liminar, ela sai de maneira rápida e isso facilita a retomada do imóvel. Então, muitos proprietários optam por não ter nenhum tipo de garantia no processo de locação. Rafael. Humberto, quais garantias eu posso utilizar em um contrato de locação? Quantas garantias? Na verdade, no contrato de locação, Rafael, a gente só pode utilizar uma garantia. Muitos proprietários, eles, ao deixar o imóvel para locação, eles falam: olha, eu gostaria muito que o inquilino apresente um fiador e pague 3 meses de caução, porque eu preciso ficar coberto. Então eu não aceito somente o fiador, ou não aceito só a caução. Porém, isso é proibido. Por lei, isso se configura crime. Então, você proprietário de imóvel, você nunca pode exigir do locatário mais de uma garantia. Como a gente falou, você pode até optar que o contrato não tenha garantia, mas se você optar, pedir, exigir mais de uma garantia, isso se torna crime, e isso pode fazer com que o locatário, caso ele tenha conhecimento disso, acione, e você vai ter um prejuízo grande. Então você escolhe qual modalidade vai ser utilizada. Pode ser o fiador, pode ser a caução, pode ser o seguro-fiança, ou pode ser nenhuma garantia. Mas jamais 2 tipos de garantia pode ser utilizado em um contrato de locação. Ô, Humberto, qual a garantia tem sido assim mais eficiente nesses contratos? Mais eficiente assim na sua visão? A que tem sido mais eficiente, sem dúvida, Lucival, é o seguro-fiança. Porque o seguro-fiança, além de facilitar o processo inicial, além de não ter burocracia, só para você ter ideia, Lucival, a maioria das empresas que hoje nós oferecemos seguro-fiança para os locatários, ela não exige nem comprovação de renda. O locatário precisa apenas informar o CPF, os dados do imóvel que deseja alocar. Em menos de 2 minutos a análise é feita e, caso seja aprovado, não precisa apresentar comprovante de renda, não precisa
burocracia nenhuma, as assinaturas são todas feitas eletronicamente. E para o locador, a mesma coisa. O locador ele fica mais seguro, porque caso haja inadimplência, ele tem a certeza absoluta que aquela empresa que assumiu a fiança locatícia irá restituir todos os valores devidos do que foi acordado naquele contrato. Então essa, sem sombra de dúvida, é a que é mais eficiente, a que mais tem crescido e a que mais traz vantagens para ambas as partes. E quais as vantagens para o locatário, Humberto? Para o locatário, a vantagem é menos burocracia. O locatário, quando vai alugar um imóvel, ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir um fiador. A gente, Feira de Santana, por exemplo, Rafael, nós recebemos muitas pessoas de fora. Feira de Santana é um grande entroncamento rodoviário e cresce sem parar, e nós recebemos em nossa cidade constantemente, diariamente, pessoas vindo de outros locais para residir aqui. E essas pessoas, ao chegar aqui, têm uma dificuldade muito grande de encontrar um fiador na cidade, porque ela está nova na cidade, conhece pouca gente, e também a dificuldade financeira que as pessoas têm de apresentar 3 meses de caução. Então, por isso, a figura da garantia locatícia através da fiança facilita muito a vida do locatário. Além disso, todo contrato de fiança locatícia oferece algum tipo de vantagem. Por exemplo, o locatário, ao contratar uma fiança locatícia, sempre vem lá serviços. Um exemplo, se deu um problema na fechadura, ele pode contactar a empresa que fez aquele contrato e ele vai ter esse serviço disponível. Se precisar, de repente, deu um vazamento na casa, aí precisa chamar o encanador. Então, a maioria das empresas, claro, não é 100%, é bom quando você for contratar, perguntar se tem esse serviço disponível, mas a maioria hoje disponibiliza esse bônus de você ter serviços extras à sua disposição. Isso facilita muito a vida do locatário. E as vantagens para o locador? A grande vantagem para o locador, Lucival, e a principal, é a segurança. Agora, quando fala em segurança, é bom a gente frisar algo muito importante. Para que essa segurança ela ocorra, o locador precisa tomar alguns cuidados. Quando faz através da imobiliária, a imobiliária que tem essa obrigação. E que obrigação é essa? Precisa-se fazer um laudo de vistoria, precisa-se fazer o contrato de maneira bem redigida, porque caso venha a ocorrer algum problema, o que a gente chama de sinistro, ele tenha documentos para que possa apresentar a empresa que está garantindo, para que através desses documentos possa ser exigido. Então imagina que um locatário aluga um imóvel e de repente destrói algo na casa. Se o locador não fez uma vistoria, ele não tem como provar que aquilo ocorreu. Então vai ficar a palavra dele e não vai ter como comprovar. Por isso é muito importante fazer uma vistoria e redigir o contrato de maneira eficiente. Daí a importância de um profissional habilitado, de uma imobiliária competente, que atua no mercado imobiliário e que vai dar essa segurança para ambas as partes. Porque é importante salientar, a segurança precisa ser apresentada tanto para o locador quanto para o locatário também. Rafael Marques. Trazendo agora uma última pergunta, Humberto. Dessa modalidade, existe algum risco para o locador? Não existe risco, Rafael. Aí que é o interessante. Por isso que ela tem crescido, né? A única coisa que deve ser observada é o que a gente acabou de falar, cuidar bem da documentação. Fora isso, o proprietário ele fica 100% seguro. É a maneira mais confiável hoje de você alugar um imóvel, utilizando uma fiança locatícia. Porque essa modalidade oferece a ambas as partes tudo que as partes precisam para que a locação venha a ocorrer de maneira saudável e fazendo com que o locatário fique satisfeito, porque, primeiro, ele não vai ter dor de cabeça no início,
ele vai ter a garantia, o pagamento da garantia de forma bem facilitada, e o locador vai ter a segurança, vai ter a certeza que da forma que ele entregou o seu imóvel, ele vai receber de volta, e que caso isso não ocorra, a empresa de fiança locatícia irá dar segurança para ele, irá restituir tudo que for necessário para que o imóvel seja entregue da forma como ele ofertou. Por isso essa modalidade ela tem crescido cada dia mais. Nós hoje somos especialistas em oferecer esse tipo de modalidade. A gente tem sempre orientado, inclusive nos processos que a gente faz de administração de aluguel, a gente sempre orienta ao locador para optar por essa modalidade, pois vai dar a ele a segurança que ele precisa e vai fazer com que ele fique 100% satisfeito. Não tenha dor de cabeça, né? Tem a qualidade do serviço Nobel Imobiliária. Olha quanta informação importante para o locador e o locatário, né, Humberto? Vantagem para todo mundo, acima de tudo. Então, e quem quiser saber mais sobre esse tema de hoje, locação de imóveis, suas garantias, o que fazer, Humberto? É só procurar a gente ali na Nobel Imóveis. A Nobel Imóveis, Lucival, fica ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979, bem próximo à Estação Nova. O nosso telefone é o 3616-3395. Esse número, ele também é o WhatsApp. Você pode estar contactando aí pelo WhatsApp. E as nossas redes sociais, é só você colocar lá, @Nobel Imóveis. Facebook, Instagram, YouTube, inclusive todas as nossas entrevistas, tudo que a gente fala aqui, a gente coloca lá no YouTube também. Então é bastante educativo, a gente tem a intenção principal de educar as pessoas, porque a gente entende que o cliente, quando ele está bem educado, é mais fácil ele investir, ele tem mais ânimo para fazer o investimento, porque ele sabe que vai ter a segurança devida. Você pode também nos encontrar colocando @Humberto Mascarenhas no YouTube, Facebook e Instagram também. Vai ser um prazer muito grande poder ajudar você e tirar todas as suas dúvidas. E como o assunto hoje é seguro, então eu quero finalizar com uma frase muito importante. Se você fizer bem feito hoje, você terá a segurança devida amanhã. Isso aí. Humberto Mascarenhas, especialista em imóveis. Vá lá você também na Nobel Imobiliária, lá na Avenida João Durval Carneiro. Aluguel, vendas, né? Faça um bom negócio, procure o Humberto. Agora, Humberto, rapidinho aqui, uma curiosidade. Mesmo que não tenha sido um imóvel negociado por você e tal, é que já tem lá um aluguel, a pessoa querendo adquirir esse serviço aí, as garantias, esse tipo de seguro aí, você faz diretamente? Como é que é? Para um contrato que já está vigente, Lucival, não é possível. O que pode ocorrer o contrato está vigente, ele está finalizando, vai ser renovado. Na renovação, aí sim, é possível. Certo. Exatamente. Agora sim. Então o locador, digamos, ele alugou um imóvel para 12 meses, está lá no 10º mês, ele já pode nos procurar e informar o locatário que na renovação ele só vai aceitar através da modalidade de uma seguradora. E aí o locatário ele é obrigado a aceitar. Isso na renovação. Durante o período de vigência não pode se alterar. Ok. Obrigado, Humberto. Até a próxima. Eu que agradeço. Um forte abraço e até a próxima. Gente, um abraço para todo mundo. Tchau, Rafael. Tchau, tchau. Tchau, Liliane. Helenilson, um grande abraço para você. Sob o comando do Jorge Bianchi, o programa Cidade em Pauta fica por aqui, hein?